vida dedicada à política. A história do primeiro governador do Pará no século XX é sinônimo de estudo e modernidade. Do menino órfão, nascido em Belém, ao político, uma carreira iniciada muito cedo. Ainda adolescente, incentivado pelo padrasto Jonas Montenegro, de quem adotou o sobrenome, foi estudar Direito em Recife. Aos 21 anos, logo após a formatura, é nomeado juiz da comarca de Estrela, no Rio Grande do Sul. Foi ainda diplomata, adido da Embaixada do Brasil na França, deputado federal pelo Pará por várias legislaturas, líder da Câmara até assumir o governo paraense em 1901, aos 34 anos. Antes disso, casou com Beatriz Baltar e teve um filho, Armando Montenegro. Montenegro assume o governo depois de Paes de Carvalho, um mandato de transformações e crescimento. E a economia nesse período ela é marcada basicamente pela ascensão muito grande em relação à borracha. São 8 relatórios que o governador mandou para a Câmara dos Deputados naquele período e é impressionante a evolução da economia da borracha de acordo com esses relatórios. No primeiro, ele indica, inclusive, a existência de um empréstimo feito no governo Paes de Carvalho ainda, e ele salda o empréstimo e faz outro em 1901. E esses empréstimos continuam até 1906, 1907. E em 1907 ele quita os empréstimos. Então é aí que começam justamente as grandes obras do governo dele. Até 1909, grandes obras. Entre os destaques, a construção da estrada de ferro Belém-Bragança, a Vila de Marituba, a reforma completa do Colégio Gentil Bittencourt, do prédio onde hoje é o Palácio Antônio Lemos e do Teatro da Paz, em 1905. O jovem governador também incentivou a caça do jacaré que comia o gado na Ilha do Marajó. Tudo para estimular a criação dos bovinos e baratear o preço da carne em Belém. A valorização dos estudos se estendeu às ações de Montenegro, que reformou 9 grupos escolares e aumentou os salários dos professores. Um trabalho fortalecido pela aliança com outro líder político à frente de Belém, o intendente Antônio Lemos. Augusto Montenegro tem uma relação de uma aliança com Antônio Lemos que é muito poderosa aqui. E pelo fato dessa aliança muito poderosa, a imprensa tem um papel fundamental, principalmente através da província, na província do Pará, que dava base política tanto para o governo do lemista como o governo de Augusto Montenegro. E o resultado disso é uma disputa política muito forte com o grupo do Cipriano Santos e da Folha do Norte. A ligação política entre esses dois grupos é muito forte até gerar, em 1909, a saída dele. Na Belém de hoje é possível ainda contemplar ícones da importância do político. Cruzamento das avenidas Governador José Malcher e Generalíssimo Deodoro. O Palacete Augusto Montenegro, construído entre 1903 e 1904, com materiais trazidos da Europa. Atualmente, o prédio abriga o Museu da Universidade Federal do Pará, mas traz em cada canto um pouco da história do governador. Os detalhes da decoração indicam o apego de Augusto Montenegro pela cultura europeia, principalmente a francesa. A casa foi construída com o projeto do arquiteto italiano Filinto Santoro e seguiu o estilo eclético, ou seja, tem referências de outros estilos. Agora, um detalhe que chama bastante atenção nesta história é que o palacete luxuoso foi erguido com os recursos do próprio governador. O local servia de espaço para a residência da família, Augusto Montenegro, a esposa e um filho, e também para os encontros políticos. Entre os destaques do trabalho minucioso, um arco com o escudo central traz as iniciais do governador. A escada tem uma curva sinuosa que atrai olhares no museu. Montenegro deixa o cargo e o palacete. A família vai morar na Suíça, até a morte aos 48 anos de idade. O prédio passa pelas mãos de algumas famílias tradicionais da cidade. Nos anos 60, é comprado pela UFPA para abrigar a reitoria. Durante a ditadura militar, passa por reformas e perde detalhes decorativos que não se adequariam a um prédio oficial. Em 1985, passa a servir de museu da universidade. A diretora do espaço lembra detalhes do cenário original. Ela tinha decoração floral, desenhos nas paredes, forro trabalhado também, e tinha uma sacada que dá
para a governadora José Malcher, onde provavelmente o Augusto Montenegro fazia pronunciamentos públicos. Embaixo, a casa é a casa para público, né? Então, tem uma entrada privativa para a sala onde o governador trabalhava e ela tinha 3 entradas. Uma dava diretamente para a rua, uma dava para o hall de entrada e uma dava para a sala de visitas. Ele podia receber uma pessoa e que a outra saísse sem ser vista. Se ele achasse que devia se retirar para a parte interna da casa, se retirava sem que ninguém o visse. Ou ele podia entrar com a pessoa para a área íntima, se a pessoa fosse uma pessoa que ele julgasse digna da sua confiança. Além do Palacete, uma das mais importantes avenidas de Belém ganhou o nome Augusto Montenegro. A via segue o traço do antigo ramal do Pinheiro da Estrada de Ferro Belém-Bragança, que ligava a estação do entroncamento à da Vila de São João do Pinheiro, hoje Icoraci. O político também deu nome a uma escola fundada em junho de 1936, no bairro do Telégrafo, 20 anos após a sua morte. A história de um dos políticos de maior destaque do Pará também faz parte das lembranças de gente como Flávio Nassar. O padrasto de Montenegro era tio legítimo da avó do arquiteto. Quando os parentes ficavam doentes, vinham a Belém e ficavam hospedados na casa ali do Augusto Montenegro. A minha avó relata que, inclusive, nessa ocasião, ainda não existia o jardim, né? Que a casa, ele foi comprando paulatinamente uma série de pequenas casas que haviam e que veio a ser o jardim da casa como é hoje. Flávio guarda louças da família Montenegro com iniciais inclusive do casal Augusto e Beatriz, adquiridas em um leilão. Carinho especial também pelos álbuns da época, um deles feito a pedido de Montenegro durante o governo. Os 2 presentes da avó. História rica, com um capítulo de desavenças envolvendo a avó do arquiteto Rosita Montenegro. Nas disputas políticas no Estado, o Augusto Montenegro era do Partido Conservador e o meu bisavô, pai da minha avó, era partidário do Partido Republicano. E isso levou a uma dissidência e o meu bisavô, achando que ele estava sendo perseguido pelo Augusto Montenegro, não conseguiu chegar à condição de desembargador, que ele tinha, inclusive, tempo e mérito para tal. Então, a partir daí, a minha avó retirou o nome de Montenegro em protesto por aquilo que ela achava que o Augusto Montenegro tinha feito contra o pai dela. Uma personalidade marcante, uma trajetória de trabalho pelo público. Ele foi uma pessoa excepcional para o seu tempo, foi um político a vida inteira, era um homem muito culto. E acho que ele foi uma pessoa que realmente merece ser lembrada nesse estado pelo que ele deixou de modernização, de modificações modernizadoras na educação, na saúde, na própria estrutura urbana que Belém possui. Um homem precoce, de história ainda viva, seja pela arquitetura, como ícone da política no Norte, ou simplesmente lembranças.